Hi students, how are you? This is Teacher Carlos and let's start our class number 14. Na aula de hoje nós vamos começar, na verdade, não com conteúdo novo, o assunto ele vai ser novo, mas nós vamos começar na aula de hoje e na próxima, serão aulas de revisão, tá ok? Onde nós vamos dar uma revisada, vamos dar uma retomada em alguns conteúdos importantes, ok? Para que a gente possa dar continuidade já no trimestre que está prestes a iniciar, ok? Antes da gente começar a falar basicamente sobre a aula de hoje, vamos só relembrar rapidinho aqui o que nós conversamos na aula anterior. Eu lembro que nós tínhamos conversado sobre o que é ser normal, nós tínhamos lido alguns textos, nós lemos algumas opiniões sobre o que é ser normal, né, ou não ser normal, então a nossa conversa ela girou em torno desse assunto. Daí, conversamos também sobre o discurso direto e indireto, né? Lembrando rapidinho aqui o que se trata de discurso direto e indireto. O discurso direto é quando você reproduz exatamente aquilo que uma pessoa disse em um outro momento. Então, vamos supor, agora eu estou conversando com alguém, daí amanhã eu conto para uma outra pessoa o assunto daquela conversa. E se porventura eu usar o discurso direto, normalmente na escrita ele vem entre aspas, você fala exatamente as palavras que a pessoa disse. No discurso indireto você conta o que a pessoa falou, só que daí não exatamente com as mesmas palavras, né? Você usa outras palavras, o que consequentemente acaba mudando o tempo verbal, você muda pronomes, por exemplo, tá ok? Então foi sobre isso que a gente conversou na aula anterior. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre tecnologias, então o assunto ele vai girar em torno de tecnologias e faremos uma revisão dos phrasal verbs, ok? Então, quando a gente chegar nos próximos slides, a gente vai conversando melhor um pouco mais sobre o que é, né, phrasal verbs. Então, vamos seguir. Para que a gente possa começar, nós temos aqui 4 imagens, tá? E todas essas imagens aqui, elas dizem respeito de fato à tecnologia. Então, na primeira imagem, nós temos um homem com a mão aberta. E é como se da mão dele estivesse saindo computador, celular, tablet, tecnologias de um modo geral. Ou seja, indicando como se a pessoa dominasse a tecnologia. Na segunda imagem, nós temos um celular, né, uma pessoa mexendo no celular. Na terceira imagem, nós temos um computador, um laptop computer, né, um computador, um notebook. E a última aqui, uma das últimas tecnologias que a gente tem visto muito por aí, que são os usos dos drones, ok? Temos aqui 4 perguntas. Essas perguntas respondam em inglês de forma curta, tá? E é bem simples que eu vou dar os exemplos para vocês. Então, assim, ó. Number 1. Is technology important in your life? A tecnologia é importante na sua vida? Para responder, você pode responder de forma curta, não tem problema. Lembrando que tecnologia, it seria o pronome que a gente utilizaria para substituir, né? E o verbo to be vem logo depois, it is. Se for negativa, isn't. No caso de você dar uma resposta comprida, é só você repetir o resto da frase. Number 2. How often do you shop for electronic devices? Com que frequência você compra aparelhos eletrônicos? Aqui você coloca a frequência, sempre, nunca, de vez em quando, uma vez por ano. Lembre aí dos advérbios de frequência, podem pesquisar rapidinho, né? E aqui nós já temos um phrasal verb, shop for, comprar. Já já a gente fala melhor sobre eles. Number 3. Have you ever used a drone? Você já usou um drone? Aqui nós temos uma pergunta no presente perfeito e a resposta, yes, I have, no, I haven't. A resposta completa é só você repetir o resto da frase. And the number 4, do you use your cell phone every day? Você usa o seu celular todos os dias? Pode dar uma resposta curta, né, do verbo auxiliar do, que vocês já estão bem acostumados, que praticamente todas as aulas a gente começa com esse tipo de pergunta. Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem, procurem responder em inglês, daí a gente já conversa sobre as respostas.
Bom, vamos ver as possíveis respostas aqui. Is technology important in your life? Yes, it is. No, it isn't. Se a tecnologia é importante na sua vida. Se você der uma resposta completa, seria só você repetir. Yes, it is important in my life. Não esqueça de mudar o pronome. Your, seu, my, meu. Number 2. How often do you shop for electronic devices? Com que frequência você compra aparelhos eletrônicos? Sometimes. Eu coloquei aqui às vezes. Você tem a expressão always, sempre. Hardly ever, quase nunca. Tem uma série de advérbios que você pode utilizar. Se fosse para dar uma resposta completa, você diria I sometimes shop for electronic devices. Number 3. Have you ever used a drone? Você já usou um drone? Yes, I have. No, I haven't. No caso da número 3, o verbo auxiliar é o have. Então, é justamente esse verbo que você usa na hora da resposta. And the number 4. Do you use your cell phone every day? Você usa o seu celular todos os dias? Yes, I do. No, I don't. Se for uma resposta completa, yes, I use my cell phone every day. No caso, a gente revisou isso daqui também, né? O presente simples. Quando a pergunta é feita com o do, na hora da resposta comprida, você não põe o do na resposta, só na curta, ok? Então vamos seguir. Vocabulary. Can you name these gadgets? Write the names next to the pictures. Você consegue dar nome a esses aparelhos? Escreva os nomes próximo das imagens. Então, vocês não têm as imagens aí no caderno, porque vocês poderão acessar na plataforma do Classroom depois. Vocês podem anotar apenas as palavras e depois vocês podem conferir as imagens, ok? Então, aqui nós temos um celular, um tablet, um computador, um drone e um videogame, ok? Então, eu vou dar um tempinho bem rápido aí para vocês poderem colocar os nomes nos locais certos.
Então vamos ver as respostas do nosso vocabulário. A primeira imagem, smartphone. Second, segunda imagem, tablet. Third, laptop computer. É uma palavra que normalmente os alunos pensam em notebook. A gente até chama assim, né? Ah, professor, mas notebook não significa caderno? Sim, também. Mas a palavra apropriada para esse tipo de aparelho é laptop computer, ok? Then we have drone, o drone, ok? And PS5. Para a galera aí que gosta de videogame, se prepare, porque está previsto para esse ano ser lançado o novo PlayStation, o PS5, ok? Let's move on. Vamos seguir. Vocabulary. Aqui eu tenho algumas perguntas a respeito do vocabulário que nós vimos no slide anterior, ok? So, number one. What do you do when your smartphone run out of memory? Cada uma das perguntas tem um phrasal verb diferente. Run out of, ficar sem. Ou seja, o que você faz quando o seu celular fica sem memória? Number two, does your tablet take a long time to start up? O seu tablet leva muito tempo para iniciar? Three, do you save your files before shutting down your computer? Você salva as suas pastas, os seus arquivos antes de desligar o computador? Então, nós temos 3 phrasal verbs. Run out of, ficar sem. Start up, iniciar. Shut down, desligar, tá? Então, só para a gente já começar a relembrar. Quando a gente fala de phrasal verbs, nós estamos falando de alguns verbos em inglês, tá? Que eles são formados assim. Você tem o verbo e junto ao verbo você vai ter alguma partícula. Pode ser uma preposição, por exemplo. Daí você muda completamente o significado daquele verbo. Então, por exemplo, o primeiro aqui acho que é um ótimo exemplo para a gente poder entender isso. A palavra run, o verbo run, significa correr. Quando você acrescenta o out of junto ao verbo run, ficar sem. Aí você pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Correr com ficar sem o out of... De fato, não tem nada a ver, né? É aí que entra aquela história, quando eu falo para vocês que uma tradução literal, ela não cabe. Você vai acabar caindo em erros, né? Então, o importante é você tentar entender pelo contexto, né? É importante você conhecer esses phrasal verbs, porque, de fato, eles são muito comuns, tá? Então, deu para lembrar o que são phrasal verbs, os verbos frasais? Você tem um verbo e sempre tem uma partícula junto. Acrescentando essa partícula, você muda completamente o significado dele. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder essas perguntas, daí a gente já conversa sobre as respostas.
vamos ver as nossas respostas aqui. What do you do when your smartphone run out of memory? I delete photos and videos. Quando meu celular fica sem memória, eu, por exemplo, eu deleto algumas fotos e vídeos, né? Não sei qual foi a resposta que você colocou. Caso colocou em português, não tem problema. Depois, a título de prática, procura o vocabulário e passa para o inglês. Number 2. Does your tablet take a long time to start up? Yes, it does. No, it doesn't. Sim, ele leva muito tempo para iniciar, ou negativa, não, ele não leva, beleza? Se for uma resposta cumprida na afirmativa, não põe o does. Yes, it takes. Lembra do S no he, she, it, né? Quando a terceira pessoa do singular tem que pôr o S. E repete o resto da frase. Na negativa, no, it doesn't take a long time to start up. Só repetir. 3. Do you save your files before shutting down your computer? Yes, I do. Eu, sem dúvida, salvo todos os meus arquivos antes de desligar o computador. Caso você não faça isso, no, I don't. Ok? Let's move on. Before reading, nós vamos ler um texto, mas antes vamos pensar um pouco sobre um certo assunto aqui. Nós temos aqui duas imagens, onde nós temos dois aparelhos de celular, só que você pode notar que eles são completamente diferentes um do outro. Nós temos um bem antigo e temos aqui um dos mais novos aparelhos que saiu no mercado, né? Então, a pergunta, a nossa reflexão gira em torno dessa comparação desses aparelhos aqui, né? No caso aqui de celulares, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então aqui diz assim, olha, cell phones have changed a lot over the years. What can you do now with the modern smartphones that couldn't be done years ago? Aqui diz que os celulares eles mudaram muito no decorrer dos anos, é a pura verdade. Daí a pergunta é, o que você pode fazer agora com esses aparelhos novos que você não conseguia fazer anteriormente? Vou dar um tempinho, you may answer em português, pode ser em português, daí a gente já conversa.
Bom, a pergunta aqui, comparando os dois celulares, era justamente sobre o que você pode fazer hoje em dia com esses aparelhos que você não faria, que você não podia fazer no passado, né? Cara, sem sombra de dúvida, muita coisa, né? Eu lembro que anos atrás eu tive um aparelho parecido com aquele. Não era exatamente esse, né? E olha que eu não sou tão velho assim, gente, por favor. Mas muita coisa não dava para fazer. Hoje a gente consegue gravar vídeos, a gente tem como tirar, editar fotos, você tem uma vasta possibilidade de aplicativos que você pode baixar no teu celular para fazer uma série de coisas, né? Hoje você tem um banco, né? Aqueles que têm os aplicativos do banco, aonde quer que você vá, coisas que antigamente não tinha como fazer, né? Então, sem sombra de dúvida, toda essa modernidade facilitou muito a nossa vida, não tem nem o que questionar em relação a isso, né? Mas vale uma reflexão interessante sobre toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, né? Até que ponto a gente consegue acompanhar isso? Uma pessoa que acabou de comprar o último iPhone, por exemplo, ele já está meio que se preparando porque no final do ano já vai lançar um novo, né? Então, tipo assim, é difícil a gente conseguir acompanhar e, sem sombra de dúvida, é tudo extremamente muito caro, né? Então, olha só, o nosso texto, ele fala justamente sobre o que nós podemos fazer com esses aparelhos, né, os celulares mais modernos. Tanto que o título aqui diz assim, olha, Incredible Things You Can Do With Your Smartphone. Coisas incríveis que você pode fazer com o seu celular. Vou fazer a leitura, acompanhem aqui comigo, tá? Reparem que aqui várias palavras estão sublinhadas, depois nós vamos conversar sobre elas, ok? São vários phrasal verbs, na verdade. Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Over the years, the smartphones have developed their functions to carry out creative and cool things. Musicians found out they can turn their cells into musical instruments. Producers have used their smartphones to make up movies. Awesome photos can be taken and stand out on your social medias. And you may access your gadget not only with a password, but also with either a Face ID or a Touch ID. And you, what have you tried out for your smartphone? Então, mais ou menos aqui fala o seguinte, né, que com o passar dos anos, os celulares eles se desenvolveram muito e as suas funções justamente para que a gente possa executar uma série de coisas criativas e legais, né? Daí o texto traz alguns exemplos. Músicos descobriram que eles podem transformar os seus celulares em instrumentos musicais. Produtores têm usado os seus smartphones para a produção de vídeos, para a produção de filmes. Acreditem, existe isso, né? Tem um dos clipes da Lady Gaga, por exemplo, famosíssimo que rola na internet, foi gravado com iPhone, né? Então tem se usado bastante essa ferramenta também. E aqui ele diz assim, que você também pode tirar fotos incríveis e essas fotos elas acabam fazendo sucesso nas redes sociais. Hoje em dia você consegue acessar esse tipo de aparelho não somente pela senha, mas também pelo Touch ID e também pelo Face ID, né, a identificação de face. E aí termina, né? E você? O que você tem experimentado com o seu celular? Tá? Então esse é o nosso texto. Agora vamos interpretá-lo um pouquinho. Reading for Detailed Comprehension. Então, nós vamos começar aqui com uma atividade para uma compreensão mais detalhada do texto, ok? Então, o texto está aqui para que vocês possam vê-lo, tá? E o enunciado diz: The underlined words in the text are phrasal verbs. Match their meanings. Aqui diz que as palavras que estão sublinhadas, elas são phrasal verbs, e eu peço para que vocês escrevam as palavras aqui. Então, no caderno de vocês podem colocar o número 1, da letra A até a letra F. Daí a ideia é você escrever aqui na frente o sinônimo, né? Temos aqui os sinônimos dos phrasal verbs que estão ali em cima. Então, você vai escrever os phrasal verbs aqui embaixo. Então, os phrasal verbs são, ó, carry out, found out, turn into, make up, stand out and try out for. Tentem se basear pelo contexto de um modo geral. A tradução vocês já sabem, né? E aqui as palavras que nós temos, muitas delas inclusive são até cognatas, elas são muito parecidas com o português, o que auxilia o nosso entendimento. Então nós temos aqui o excel, execute,
experiment, create, transform and discover. Da letra A até a letra F. Vou dar um tempinho para que sozinho vocês tentem colocar os phrasal verbs no local certo, tendo noção do contexto, se baseando nas palavras cognatas, tá? Se for o caso de ir até um dicionário, um translator, não tem problema, mas não deixem de tentar fazer a atividade, daí nós já conversamos. Então vamos corrigir aqui os nossos phrasal verbs. A, stand out, which means, que significa sobressair. Carry out, executar, né? Então, de novo, se a gente separar, não faz sentido no texto, porque carry sozinho significa carregar. Carry out, executar. Try out for, experimentar. Make up, create. Inclusive, às vezes a gente acaba se deparando com verbos que têm outros significados. O próprio make up, que pode ser criar, pode ser fazer, inventar, pode ser beijar também, dependendo do contexto, tá? Turn into, que é transformar. And find out, discover. Pessoal, se tiver um pouco diferente do jeito exatamente que estava escrito aqui, é porque em alguns momentos aqui no texto o verbo estava no passado. Por exemplo, found é passado de find, ok? Então, não se preocupe, eu só botei no presente ao invés de deixar no passado como estava no texto. Beleza. Número 2. Write, escreva. A. Two adjectives that describes the things the smartphones can carry out. 2 adjetivos que descrevem as coisas que os smartphones podem executar. Então, tem 2 adjetivos aqui que se referem às coisas que o smartphone pode fazer. B.
What musicians turned their cell phones into? O que os músicos transformaram os seus celulares? And C. What producers can make up with their smartphones? O que produtores conseguem fazer com os seus celulares? Vou dar um tempinho, daí nós já conversamos. Então vamos ver aqui as nossas respostas. Quais são os dois adjetivos que estavam descrevendo o que os smartphones podem fazer? Creative and cool things. Creative, criativo, cool, legal. Então, dois adjetivos que se referem às coisas que podem ser feitas com os smartphones. B. What the musicians turned their cell phones into? Musical instruments. Eles transformaram os seus celulares em instrumentos musicais. C. What producers can make up with their smartphones? O que os produtores podem fazer com os seus smartphones? Movies, filmes, tudo o que estava aqui no texto. Vamos seguir. Reading for critical thinking. Então agora vamos para mais uma leitura para a gente criticar um pouco, ter uma reflexão, né? Aqui nós temos uma mãe, ela diz assim: My son only wants to use his cell and he doesn't want to play outside with the other kids. Né? Aqui ela disse que o filho dela só pensa nos celulares e não quer nem brincar com as outras crianças. Né? Sabemos que esse é um problema seríssimo que muitas famílias enfrentam hoje em dia. Daí o texto ao lado diz: The limit should be a maximum of 2 hours a day. According to experts, children who spend a lot of time using electronic devices, such as phones, tablets, and computers, show greater sedentary behavior, a risk factor of obesity, which may, in the future, cause cardiovascular diseases and diabetes. Aqui fala que o limite máximo para uma criança utilizar o celular ou qualquer outro tipo de aparelho seria apenas 2 horas por dia.
e que, de acordo com especialistas, as crianças que passam muito tempo com esses aparelhos, como celulares, tablets, computadores, videogames e por aí vai, elas acabam apresentando um comportamento muito sério de sedentarismo, o que leva à obesidade e que no futuro pode causar problemas, doenças como diabetes e cardiovasculares também. Daí a pergunta é: What would you say to this woman? O que você diria para essa mulher? O que você diria que poderia talvez ajudá-la? Vou dar um tempinho para vocês poderem responder em português no caderno de vocês. Então, a resposta pessoal é clara, mas eu acredito que ela, como mãe, ela teria que impor o limite para o seu filho, né? Então, tá, durante um tempinho você vai brincar no computador, no celular, mas tem a hora da lição, tem a hora de você brincar com os amigos na rua, enfim. Acho que tudo tem que ser na base de limite. Acho que tudo em excesso, né, gente, não é bom, né? Bom, vamos então praticar um pouco mais os nossos phrasal verbs aqui no nosso quiz. E a número 1 diz assim, olha, I can't my task without my laptop computer. Eu não consigo minhas tarefas sem o meu computador. Carry out, executar. Shop for, comprar. A resposta certa, carry out. Eu não consigo executar as minhas tarefas, ok? Number 2. She forgot her computer and it was on all night long. Ela esqueceu o computador e ele ficou ligado a noite inteira. Então, ela, sem sombra de dúvida, esqueceu de desligá-lo. E o phrasal verb aqui seria o shut down, desligar. Quando run out of significa ficar sem. Bom,
Vamos encerrar nossa aula aqui, né? E nessa aula, né, pessoal, nós falamos um pouco de tecnologia e nós fizemos uma revisão sobre alguns phrasal verbs, ok? Então, pessoal, não deixem de acessar a plataforma, faça a atividade que lá estará postada. Qualquer auxílio, converse com o seu professor and see you next class.